Embora o livro de Daniel seja colocado depois do profeta Ezequiel nas Bíblias em português, nas escrituras hebraicas ele está em um lugar diferente. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A primeira divisão é a lei, contendo os 5 livros de Moisés. A segunda são os profetas, que inclui Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, onde são apenas um livro. 1º e 2º Reis, que também são contados como um livro. Depois vemos Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que também são contados como um único livro. A terceira classificação é chamada de Escritos. Ela contém 12 livros. São eles: Salmos, Provérbios, Jó, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e 1ª e 2ª Crônicas, que também são contados como um único livro. Assim, o livro de Daniel não está incluído entre os profetas, que é a segunda divisão principal dos escritos hebraicos. Na tradição hebraica, Daniel não é tido como profeta. Isso acontece pelo fato de que Deus não entregou nenhuma mensagem pública através dele à nação de Israel, assim como fez por meio de Isaías, Jeremias, Zacarias e outros profetas. Contudo, Jesus chamou Daniel de profeta em Mateus capítulo 24, versículos 15. Certamente ele era o mensageiro de Deus para comunicar as verdades que o Senhor havia revelado a ele. Quem foi o profeta Daniel? Este livro leva o título simples, Daniel, não apenas porque ele é um dos personagens principais retratados no livro, mas ainda mais porque segue um costume, embora não consistente, de dar o nome do autor ao livro. Pouco se sabe sobre os antecedentes familiares de Daniel. Pelo testemunho de seus contemporâneos, ele era conhecido por sua justiça e por sua sabedoria, assim como nos mostra Ezequiel 14 e Ezequiel 28. Ele é mencionado nessas passagens com Noé e Jó, que eram pessoas históricas. Então Daniel também era uma pessoa histórica, não um personagem fictício. Daniel nasceu na família real e era de origem nobre, como nos mostra Daniel capítulo 1, versículos 3 e 6. Ele era fisicamente bonito e mentalmente inteligente, como nos mostra Daniel capítulo 1, versículo 4. Ele viveu pelo menos até o 3º ano de Ciro, isto é, até 536 a.C. Portanto, ele deve ter sido um jovem quando foi levado cativo por Nabucodonosor em 605 a.C. Se ele tinha 16 anos quando foi capturado, ele tinha cerca de 85 anos no 3º ano de Ciro. Estilo do livro. A profecia de Daniel é o primeiro grande livro de literatura apocalíptica na Bíblia. A palavra grega apocalipsis, de onde vem o termo em português, apocalipse, significa ato de tornar descoberto, exposto, uma revelação da verdade concernente a coisas antes desconhecidas. Embora toda a Escritura seja revelação de Deus, certas porções são únicas na forma pela qual suas revelações foram dadas e nos meios pelos quais foram transmitidas. A literatura apocalíptica na Bíblia tem várias características. Primeiro, na literatura apocalíptica, uma pessoa que recebeu as verdades de Deus em visões registrou o que viu. Segundo, a literatura apocalíptica faz uso extensivo de símbolos ou sinais. Terceiro, tal literatura normalmente dá revelação sobre o plano de Deus para o futuro de seu povo Israel. E quarto, a prosa normalmente é empregada na literatura apocalíptica em vez do estilo poético, que era normal na maioria da literatura profética. Além de Daniel e Apocalipse, a literatura apocalíptica é encontrada em Ezequiel, especialmente dos capítulos 37 a 48, e Zacarias, capítulo 1 ao capítulo 7 até o versículo 8. Ao interpretar visões, símbolos e sinais na literatura apocalíptica, raramente alguém é deixado à própria imaginação para descobrir a verdade e significado. Na maioria dos casos, um exame do contexto ou uma comparação com uma passagem bíblica paralela fornece a própria interpretação das Escrituras, das visões ou dos símbolos empregados.
A literatura apocalíptica exige uma comparação cuidadosa das Escrituras com as Escrituras, para se chegar a uma compreensão correta da revelação que está sendo dada. Em que língua foi escrito o livro do profeta Daniel? O livro de Daniel é incomum, pois está escrito em duas línguas. Do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4, e os capítulos de 8 a 12 estão em hebraico. E o capítulo 2, do versículo 4, a segunda parte do versículo, até o capítulo 7, o versículo 28, está em aramaico, a língua mais usada nos dias do profeta. O hebraico era a língua do povo da aliança de Deus, Israel, e o aramaico era a língua do mundo gentil. Embora o livro de Daniel seja uma única obra literária, ele tem duas ênfases principais. Uma tem a ver com o plano de Deus para as nações gentias, como nos mostra Daniel capítulo 2, a segunda parte do versículo 4, o capítulo 7, versículo 28. É apropriado que esta profecia sobre os gentios estivesse em sua língua, portanto, o profeta usou o aramaico nessa parte do livro. A segunda ênfase principal é sobre a nação de Israel e a influência ou efeito dos gentios sobre Israel. Este tema é desenvolvido em Daniel do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4, a parte inicial do versículo, e nos capítulos de 8 a 12. Portanto, era apropriado que Daniel escrevesse essas porções em hebraico, a língua dos judeus. A harmonia do livro. Alguns estudiosos questionaram a unidade do livro de Daniel. Eles apontam que os capítulos de 1 a 6 registram incidentes históricos na vida de Daniel, e que os capítulos de 7 a 12 registram visões proféticas dadas a Daniel. Essa observação, juntamente com o uso de duas línguas pelo autor, levou alguns a supor uma multiplicidade de autores. No entanto, essas observações não suportam essa conclusão. Como já mostrado, Daniel tinha motivos para empregar duas línguas. A literatura antiga costumava usar diferentes formas literárias para aumentar os contrastes. O livro de Jó, por exemplo, é principalmente poético, mas a primeira parte do livro, nos capítulos 1 e 2, e o final, capítulo 42, são em prosa. Assim, nada no estilo literário do livro de Daniel exige mais de um autor. A unidade do livro de Daniel é confirmada pela observação da interdependência de suas duas partes. A revelação no capítulo 2 é muito semelhante à revelação no capítulo 7. Além disso, alguns dos termos e conceitos teológicos da primeira metade são semelhantes aos da segunda metade. Também Daniel tem um papel significativo e unificador em ambas as partes do livro. Além disso, a mensagem do livro é a mesma em ambas as metades do livro. Deus é soberano, governa as nações e as controla para que cumpram sua vontade. Ele está preservando soberanamente a nação de Israel e levando-a ao cumprimento da aliança que fez com Abraão. Quando foi escrito e por quem? De acordo com o conteúdo do livro de Daniel, foi escrito no século 6 a.C., por Daniel, que viveu durante os acontecimentos descritos. Daniel é referido muitas vezes como o destinatário da revelação de Deus, e ele participou de muitos dos eventos históricos registrados no livro. O próprio Senhor atribuiu a autoria do livro a Daniel, em Mateus capítulo 24, versículo 15. A familiaridade de Daniel com as pessoas mencionadas no livro e com os eventos históricos e costumes mencionados no livro exige uma data do 6º século para o livro. Os detalhes minuciosos incluídos no livro dificilmente poderiam ter sido retidos com precisão pela tradição oral por cerca de 400 anos para aqueles que o livro foi escrito em uma data posterior ao século VI. O fato de que fragmentos manuscritos do livro de Daniel tenham sido encontrados em Qumran, escritos talvez no século II a.C., exclui a noção de que Daniel foi escrito em 165 a.C., como muitos críticos sugerem. Não haveria tempo suficiente para que o livro chegasse à comunidade essênia, em Qumran, e fosse copiado lá.
Também o fato de que o livro de Daniel foi aceito pelos judeus no cânon das Escrituras dá testemunho de sua autenticidade. Contexto histórico do livro de Daniel. Nínive, a capital assíria, caiu durante o ataque das forças da Babilônia e da Média em 612 a.C., sob a liderança de Ashur-uballit. Alguns assírios fugiram para o oeste, para Arã, de onde reivindicaram autoridade sobre toda a Assíria. Nabopolassar, o rei da Babilônia, mudou-se em 611 a.C. contra as forças assírias em Arã. No ano seguinte, em 610, Babilônia, aliada à Média, atacou os assírios em Arã. A Assíria retirou-se de Arã para o oeste, além do rio Eufrates, e deixou Arã para os babilônios. Em 609 a.C., os assírios procuraram a ajuda do Egito e o faraó Neco II liderou um exército do Egito para se juntar à Assíria. Josias, o rei de Judá, esperando obter o favor dos babilônios, procurou impedir que os egípcios se juntassem à Assíria e enfrentou o exército egípcio em Meguido. O exército de Josias foi derrotado e ele foi morto nessa tentativa, como nos mostra 2 Reis capítulo 23, de 28 a 30. O faraó Neco passou a se juntar aos assírios e juntos eles atacaram a Babilônia em Arã, mas não tiveram sucesso. A Assíria parece ter saído de cena naquela época, mas o conflito continuou entre o Egito e a Babilônia. Em 605 a.C., Nabucodonosor liderou a Babilônia contra o Egito na Batalha de Carquemes. O Egito foi derrotado e Carquemes foi destruído pelos babilônios entre maio e junho daquele ano. Enquanto perseguia os egípcios derrotados, Nabucodonosor expandiu suas conquistas territoriais para o sul na Síria e em direção à Palestina. Ao saber da morte de seu pai, Nabopolassar, Nabucodonosor voltou de Ribla para a Babilônia em agosto de 605 a.C. para receber a coroa. Então ele voltou para a Palestina e atacou Jerusalém em setembro de 605 a.C. Quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Nessa ocasião que Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia como cativos, talvez Nabucodonosor os tenha considerado reféns para alertar o povo de Judá contra a rebelião, ou os jovens podem ter sido levados para a Babilônia para prepará-los para cargos de liderança administrativa lá, caso Nabucodonosor tivesse que retornar para subjugar Judá. Retornando à Babilônia, Nabucodonosor reinou por 46 anos, isto entre 605 e 562 a.C. Nabucodonosor retornou a Judá pela segunda vez em 597 a.C., em resposta à rebelião de Joaquim. Nesta incursão, Jerusalém foi submetida à Babilônia e 10.000 cativos foram levados para a Babilônia, entre os quais estava o profeta Ezequiel. Nabucodonosor retornou a Judá pela terceira vez em 588 a.C., após um longo cerco contra Jerusalém. As muralhas da cidade foram rompidas, a cidade destruída e o templo queimado no ano de 586 a.C. A maioria dos judeus que não foram mortos nesse ataque foram deportados para a Babilônia, como nos mostra 2 Reis, capítulo 25, versículos de 1 a 7, e Jeremias, capítulo 34, versículos de 1 a 7. A restauração dos judeus de volta à sua terra foi possível quando, em 539 a.C., Ciro derrubou a Babilônia e estabeleceu o Império Medo-Persa. Tendo uma política para restaurar os povos deslocados em suas terras, Ciro emitiu um decreto em 538 a.C., que permitia aos judeus que desejassem retornar a Jerusalém, como vemos em Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 4. Cerca de 50.000 exilados judeus retornaram à terra e começaram a reconstruir o templo. Isso estava de acordo com a oração de Daniel, no capítulo 9, versículos de 14 a 19. A construção do templo. O templo foi construído em 515 a.C., como nos mostra Esdras capítulo 6, versículo 15. Desde a primeira subjugação de Jerusalém, em 605 a.C., até que os judeus retornaram e reconstruíram a fundação do templo em 536 a.C., foram aproximadamente 70 anos.
Da destruição do templo em 586 a.C. até a reconstrução do templo em 515 a.C. também foram cerca de 70 anos. Assim, a profecia de Jeremias sobre a duração de 70 anos do exílio na Babilônia foi literalmente cumprida em Jeremias capítulo 25, versículos de 11 a 12. Propósitos do livro de Daniel. Os propósitos do livro podem ser deduzidos de seu próprio conteúdo. Primeiro, a dedicação pessoal de Daniel a Deus, como vemos no capítulo 1, teria sido um exemplo para os deportados de como deveriam viver em uma sociedade pagã. Daniel serviu como um exemplo notável de piedade para os exilados. Segundo, o livro enfatiza a autoridade soberana de Deus sobre as nações gentias, como ele estabelece e depõe reis e impérios para servir ao seu propósito. Foi esta grande verdade que Nabucodonosor veio a entender, em Daniel capítulo 4, versículo 35. O livro dá um exemplo da fidelidade de Deus ao seu povo da aliança em protegê-los e preservá-los, embora estivessem sob a disciplina divina por sua desobediência. Deus não rejeita seu povo da aliança, ele lida pacientemente com eles para trazê-los à bênção. Em quarto lugar, o livro também foi escrito para delinear graficamente o período profético conhecido como os tempos dos gentios, mencionado em Lucas capítulo 1, versículo 24. O livro de Daniel marca o curso da história dos gentios através daquele período extenso em que Israel foi e está sendo disciplinado pelos gentios. Também a consumação do plano de Deus para os gentios chegará à sua conclusão no próximo período da tribulação. O livro mostra cuidadosamente e em detalhes o efeito que as nações gentias terão sobre Israel, enquanto ela espera que as alianças de Deus com ela sejam cumpridas sob o reinado do Messias. E por fim, o livro de Daniel também revela a futura restauração de Israel, além da esperança e as bênçãos que ela desfrutará na vindoura era do milênio. Como Deus fez aliança com Abraão, seus descendentes ocuparam a terra que Deus lhes prometeu. Mesmo que a nação deva ser disciplinada por causa de sua desobediência, ela será levada ao arrependimento, confissão e restauração. Deus permanece fiel. Ele preserva seu povo da aliança e garante a eles a bênção final em seu reino da aliança nesta terra. Qual a importância do livro de Daniel? O livro de Daniel é importante historicamente. Ele preenche a lacuna entre os livros históricos de Israel e o Novo Testamento. Ele registra certos eventos na história de Israel no cativeiro babilônico de 70 anos que não são registrados em nenhum outro lugar nas Escrituras. Daniel escreve a história dos tempos dos gentios e descreve os impérios passados e futuros que ocupam a Palestina e governam Israel até o retorno do Messias. As profecias no livro sobre o plano de Deus para os gentios, para a terra da Palestina e para o povo de Israel, estabelecem as bases para seu plano escatológico. Alguns dos temas introduzidos no livro de Daniel, com ênfase nos gentios, são paralelos no livro de Zacarias. E os temas introduzidos nesses livros chegam à consumação final no livro de Apocalipse. Para entender completamente o plano de Deus revelado ao apóstolo João em Apocalipse, é necessário entender o início de seu plano revelado a Daniel. E então, o que você achou da introdução ao livro do profeta Daniel? Esse é um dos meus livros preferidos da Bíblia e eu estou muito feliz em estudar ele aqui com você. Me diga aqui nos comentários qual é a sua expectativa, quais são as suas dificuldades de entendimento e o que mais lhe chama a atenção no livro desse profeta que tanto inspira a nossa geração. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para que você não perca nenhuma parte desse estudo, que você possa acompanhar todos os capítulos, os estudos e comentários. Não esqueça de deixar o like, porque com o seu like você me ajuda a alcançar ainda mais pessoas e mais pessoas conhecerão a palavra do Senhor nosso Deus. Eu oro para que Deus abençoe sua vida e que você possa ser muito edificado e edificada pela palavra do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.